Bom dia, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos estudar sobre a circulação, sistema cardiovascular. Então vamos lá. A circulação é realizada pelo sistema cardiovascular e transporta, por meio do sangue, nutrientes, gases, hormônios e células de defesa por todo o organismo. O sistema cardiovascular é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue e interage com todos os órgãos do corpo, distribuindo e removendo substâncias. O coração de uma pessoa tem mais ou menos o tamanho de sua mão fechada. Situado no meio da caixa torácica, através do osso externo, esse órgão é envolvido por uma membrana dupla chamada pericárdio e possui 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Sua extremidade inferior está virada para a esquerda, onde se podem sentir melhor suas batidas. O coração funciona como uma bomba que se contrai e se relaxa ritmicamente. A fase de contração se chama sístole e a de relaxamento, diástole. As artérias coronárias, que também saem da aorta, levam o sangue com nutrientes e oxigênio para o músculo cardíaco, chamado miocárdio, e as veias coronárias recolhem o sangue com gás carbônico e outras excretas. Os átrios comunicam-se com os respectivos ventrículos por meio de orifícios protegidos por válvulas, às vezes chamadas de válvulas, mas esse termo, ou cúspide, é usado para estruturas que fazem parte das válvulas. A válvula atrioventricular direita, chamada também de tricúspide, porque é formada por 3 peças ou válvulas. E a válvula atrioventricular, chamada também de bicúspide ou mitral. O sangue atravessa essas válvulas apenas do átrio para o ventrículo, pois sua pressão fecha a passagem no sentido contrário. Situação semelhante ocorre na passagem dos ventrículos para as artérias, onde ficam a válvula do tronco pulmonar e a válvula da aorta. Cada uma é formada por 3 válvulas semilunares, em forma de meia-lua, presas às paredes das artérias. Ao se fecharem, essas válvulas fazem vibrar as paredes do coração, o que causa 2 ruídos característicos. O primeiro corresponde ao fechamento da tricúspide e da mitral, e o segundo ao das válvulas semilunares. O miocárdio é capaz de funcionar independentemente do sistema nervoso, graças a um grupo de células musculares especiais situado no átrio direito, que gera impulsos elétricos e determina o ritmo das contrações. O nó sinoatrial, também chamado marca-passo. Essas atividades elétricas podem ser registradas pelo eletrocardiógrafo. O exame é chamado eletrocardiograma e por ele é possível identificar algum problema no coração. Sob condições normais e em repouso, a frequência das batidas cardíacas é de aproximadamente 70 vezes por minuto. Após exercício intenso ou sob forte emoção, o coração bate mais rápido e com mais força, porque, embora seja autônomo, sofre influência do sistema nervoso e de hormônios, como por exemplo a adrenalina. O sangue rico em oxigênio sai do ventrículo esquerdo pela aorta, a maior de todas as artérias, que se ramifica pelo corpo. As ramificações tornam-se cada vez menores e mais finas e formam as arteríolas e os capilares sanguíneos.
Nestes, ocorrem as trocas entre o sangue e as células. O oxigênio e os nutrientes, como glicose, aminoácidos e etc., atravessam os capilares e se dirigem para as células. O gás carbônico e as excretas saem das células e entram no sangue. Desse modo, o sangue oxigenado transforma-se em sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, ou seja, o sangue é desoxigenado. As ramificações dos capilares unem-se e formam vasos cada vez maiores, até formarem as vênulas e as veias. Duas grandes veias recolhem o sangue desoxigenado e o lançam no átrio direito. A veia cava superior, que recolhe o sangue das regiões acima do coração, como braços, cabeça, pescoço, e a veia cava inferior, que recolhe o sangue do resto do corpo. Essa circulação, que leva sangue rico em oxigênio aos tecidos e traz para o coração sangue pobre em oxigênio, é chamada de grande circulação ou circulação sistêmica. O sangue percorre todo o corpo em cerca de 1 minuto. O sangue rico em gás carbônico passa do átrio direito para o ventrículo direito e deste é bombeado para as artérias pulmonares direita e esquerda, que o levam para os pulmões. Nestes, ocorre a hematose. O sangue dos capilares perde gás carbônico, recebe oxigênio dos alvéolos pulmonares e transforma-se em sangue rico em oxigênio. Este sangue volta ao coração pelas veias pulmonares, entrando no átrio esquerdo e recomeçando o trajeto. Essa circulação que leva aos pulmões sangue pobre em oxigênio e devolve sangue rico em oxigênio ao coração é chamada de pequena circulação ou circulação pulmonar. O sangue rico em oxigênio é vermelho vivo e o pobre em oxigênio é vermelho escuro, com um tom próximo ao roxo. Muitas veias têm paredes finas e passam perto da superfície do corpo. Por isso, em pessoas claras, o sangue dessas veias, visto através da pele, parece azul. Quando impulsionado pelo coração, o sangue exerce uma pressão contra a parede das artérias, é a pressão arterial. Em indivíduos jovens e em repouso, a pressão máxima medida durante a sístole ventricular, pressão sistólica, nas grandes artérias próximas ao coração, como a artéria braquial do braço, equivale, em geral, à pressão de uma coluna de cerca de 120 milímetros de mercúrio. A pressão mínima, medida durante a diástole ventricular, pressão diastólica, equivale à de uma coluna de cerca de 80 milímetros de mercúrio. De forma simplificada, dizemos que a pressão é de 12 por 8 centímetros de mercúrio. A parede das artérias e das veias é formada por 3 camadas: externa, com tecido conjuntivo rico em fibras colágenas e elásticas; média, que apresenta músculo liso e fibras elásticas; e interna, originada por células epiteliais achatadas, o endotélio. O capilar é formado apenas por endotélio. As camadas musculares das artérias são mais grossas que as das veias, o que lhes permite suportar a pressão sanguínea decorrente da contração dos ventrículos. Essa pressão diminui à medida que o sangue se afasta do coração e nas veias é muito baixa. Apesar disso, o sangue das partes inferiores do corpo consegue voltar ao coração graças ao trabalho dos músculos do esqueleto e da respiração. Quando esses músculos se contraem, as veias próximas se comprimem, impulsionando o sangue. Como elas possuem válvulas que só se abrem no sentido da volta ao coração, fica garantido o fluxo nesse sentido.
doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em boa parte do mundo e mesmo no Brasil. Vamos ver algumas delas e o que pode ser feito para preveni-las. Aterosclerose. Trata-se do tipo mais importante de arteriosclerose, um grupo de doenças que atingem as artérias do corpo e provocam o espessamento da parede arterial e sua perda de elasticidade. Em geral, a aterosclerose ocorre por causa de depósitos de placas gordurosas que nós chamamos de ateromas, que com o tempo se calcificam na parte interna da parede. O estreitamento dos vasos diminui o fluxo sanguíneo e os órgãos irrigados passam a receber menos oxigênio, o que se chama isquemia. O coração pode ser seriamente afetado pelo estreitamento das artérias coronárias. A pessoa passa a sentir dores no peito que se irradiam para o ombro e para o braço esquerdo. Além disso, nos vasos com aterosclerose, há tendência à formação de coágulos que entopem esses vasos e interrompem o fluxo sanguíneo, formando uma coisa chamada trombose. Nesse caso, parte do músculo cardíaco fica sem oxigênio e morre. É o infarto ou enfarte do miocárdio, a principal causa de parada cardíaca ou ataque cardíaco. Se houver suspeita de ataque cardíaco, é preciso chamar uma ambulância imediatamente. A pessoa que está sofrendo um ataque cardíaco pode apresentar uma série de sinais: pressão e dor no peito que se irradiam para os ombros, pescoço ou braços, falta de ar, fraqueza súbita e desmaio. No cérebro, a isquemia, a hipertensão e a trombose podem levar ao acidente vascular cerebral, chamado de AVC, lesão em uma região do cérebro causada por uma interrupção da circulação sanguínea ou por uma ruptura, ou seja, um derrame de um vaso sanguíneo. Esses acidentes podem prejudicar diversas funções, como a fala, a locomoção e etc., ou até mesmo provocar a morte. Vários fatores predispõem o organismo à aterosclerose. Sua frequência aumenta com a idade, a vida sedentária, o estresse, a alimentação rica em gordura animal, com colesterol e triglicerídeos, saturados, a hipertensão, a obesidade, o fumo, a nicotina aumenta a chance de aterosclerose e da formação de coágulos no sangue, e também de certas doenças como diabetes. Supõe-se também que haja predisposição hereditária. Uma outra coisa importante é a hipertensão, que é a subida anormal e constante da pressão arterial, que causa lesões nos vasos sanguíneos e favorece a ocorrência de aterosclerose, derrame e insuficiência cardíaca, além de acometer outros órgãos, como os rins, os olhos e etc. É o que nós chamamos de pressão alta. Pode ter várias causas, ainda não de todo conhecidas. Por exemplo, pode surgir quando a capacidade dos rins é afetada. Exige acompanhamento médico e pode ser reduzida com dieta, menor ingestão de sal e prática regular de exercícios físicos. Em determinados casos, é necessário o uso de medicamentos. Temos também a insuficiência cardíaca. É o quadro em que o coração não consegue bombear sangue suficiente para os tecidos, por causa de lesões provocadas por infarto, hipertensão ou outras doenças. Veias varicosas ou varizes, vários fatores, como a tendência hereditária para desenvolver defeitos nas válvulas, músculos fracos e ocupações em que a pessoa fica muito tempo em pé ou sentada, fazem com que ocorra acúmulo de sangue nas veias, principalmente nas das pernas.
Isso pode provocar a ruptura das válvulas das veias e o aparecimento de veias varicosas, que são as varizes, que podem ser removidas cirurgicamente. Bom, terminamos aqui a parte de circulação, de sistema cardiovascular. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês nas aulas ao vivo ou pelo chat. Beijo grande e até a próxima aula.